Fala galera do canal Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar mais um vídeo aqui, um vídeo diferente para vocês. A gente vai conversar sobre o Belmonte Copacabana Palace e eu vou contar para vocês um pouco da história dele, né? Que é uma história muito importante, muito rica, muito legal aqui para a cidade do Rio de Janeiro e para o bairro que ele é, né? Da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Você que é de fora do Rio, é um lugar muito importante, é um hotel que hospeda milhares de pessoas do mundo inteiro. E para você que é do Rio de Janeiro, é bom você saber um pouquinho da história. Eu sou formado em História, então eu tô bem antenado aí nessas coisas, eu gosto de falar sobre isso. Então aqui no canal Aventura Carioca a gente vai abrir mais esse leque para conversar com vocês sobre esses novos assuntos aí, né? Sobre pontos turísticos, sobre marcos históricos. Então, enquanto vai acontecendo essas coisas, né? Para quem não sabe, a inauguração dele foi dia 13 de agosto, que foi há pouquíssimo tempo agora. Então, estão no assunto, né? Copacabana Palace. Então a gente vai contar a história para vocês conhecerem. E há um dia atrás, né, ontem, foi feita uma live de até um famoso aí, um grande canal aqui do Rio de Janeiro, que é o Carioca no Mundo, tá? Ele é um canal muito importante aqui para cultura, representa bem o Rio de Janeiro, e ele fez a live de reabertura do Copacabana Palace, né, que foi uma live até dos cantores do bem, que fazem um trabalho muito importante social sobre esse assunto aí, ajuda as crianças e tal, uma assistência social muito bacana que o hotel todo ano faz, tá? E nesses 4 meses fechados foi uma coisa muito triste ver isso, né? Acabou influenciando até na ajuda mesmo dessas casas aí, mas estão voltando agora com a reabertura. E foi uma live que foi a assistente aí para esses meninos que precisam. Então, como está no assunto, a gente vai falar sobre o Copacabana Palace nesse vídeo. E antes de começar o conteúdo mesmo do vídeo, não esquece aí, lá na descrição do vídeo, tá? Tem os nossos parceiros, que são pessoas importantes para o canal Aventura Carioca, que deixam os serviços deles aí embaixo. Caso você precise ou necessite, entre em contato aí, que vai valer muito a pena, tá? Vai ajudar o nosso canal e vai ajudar você com a solução do seu problema aí, do seu serviço, tá? Então, vamos falar sobre o Copacabana Palace. A construção do Copacabana Palace foi feita entre os anos de 1919 e 1923, tá? O pedido do hotel específico foi feito pelo presidente do Brasil, Epitácio Pessoa. Ele próprio pediu para o empresário Otávio Gindler fazer esse hotel para hospedar os visitantes que viriam para o Rio de Janeiro para a exposição que iria acontecer no centenário da independência do Brasil, né? O evento que ia acontecer em 1922. Tá? A independência do Brasil, 1822, 100 anos depois. Então, o empresário juntou um grupo de engenheiros, arquitetos, e foi feito o Copacabana Palace. O Copacabana Palace, a estrutura arquitetônica dele, foi inspirada em 2 hotéis no mundo, que são o Hotel Negresco, em Nice, na França, e o Hotel Carlton, que é o em Cannes, que são hotéis clássicos mundiais. Copacabana Palace, ele, por estar em Copacabana, que é a zona sul do Rio de Janeiro, nos anos 20, era uma parte muito pouco povoada. Então, o Copacabana Palace ele foi um marco social para o bairro de Copacabana, entendeu? Ele foi uma visão nova para o bairro, que ia movimentar milhares de pessoas por ano devido ao seu serviço de hotelaria de alto nível. Então foi uma coisa muito importante para Copacabana. E infelizmente, devido à estrutura gigantesca, uma ideia muito bem elaborada pelos arquitetos e pelos engenheiros, infelizmente foi retardada a inauguração em 1922 e só saiu em 1923.
em agosto, dia 13 de agosto de 1923. Não deu para inaugurar em 22, como o Epitácio Pessoa pediu. Então, foi quebrado alguns contratos devido a esse atraso na obra. E um desses contratos foi que se fosse feito, né, em 1922, o presidente deu a sanção, tá, em lei, em contrato, falando que poderia fazer um cassino dentro do Copacabana Palace. Então, ele ainda estava no poder em 1922 e ele fez isso, e ele ainda separou o espaço onde é o Copacabana Palace, e ele escreveu em contrato que seria ali, e ali estaria um cassino também. E até esse atraso fez com que esse contrato fosse quebrado. E mesmo assim, foi feito o cassino ali. Mesmo assim, foi construído o cassino ali. Então, a partir disso, né, o presidente, na época, liberou para fazer o cassino, mas o contrato foi quebrado devido ao tempo de expiração do contrato. Normal, tá? Isso é normal, de todo contrato tem um tempo de expiração. E o Arthur Bernardes, que entrou a partir de 1923, ele tentou caçar o cassino, né? Caçar no sentido de pegar e tentar com que o cassino fechasse devido ao problema do contrato. Não conseguiu e ele perdeu a causa na justiça, que foi uma coisa muito intrigante e foi uma coisa inédita na história do país. Um presidente perdeu um processo jurídico ali para uma empresa pequena na época, né? Pouco tempo, nem tinha um ano de existência o Copacabana Palace. Então já ficou marcado o poder do Copacabana Palace nessa época. E para fazer esse vídeo eu separei algumas curiosidades para vocês saberem também relacionado ao Copacabana Palace. Então, em 1928, o Washington Luiz ele foi baleado no hotel, tá? Aqui dentro do hotel, que foi um marco também. Aconteceu uma série de coisas nesse dia aí do Washington Luiz. Até a ex-esposa dele também foi internada na época. Aconteceu algumas coisas relacionadas a isso ali, tá? Que foi também um marco para a história do hotel também acontecer isso, o presidente ser baleado dentro do hotel, né? Em 1933 teve um musical chamado Flying Down to the Rio, tá? Que também foi um musical muito importante para a história da cultura brasileira. O Fred Astaire, que é um dos maiores dançarinos de todos os tempos, ele fez a sua primeira dança com a sua parceira, tá? Que tá aí na tela o nome dela, que o nome dela é difícil pra caramba. E ela fez a primeira dança aqui no Rio de Janeiro. Então foi um marco assim muito, muito importante para a história, né, do hotel. E também teve um filme que foi filmado, roteirizado todo nos Estados Unidos, tá? Mas ele retratava aqui a ambientação do Rio de Janeiro, de Copacabana, e também do hotel Copacabana Palace. Então, em 1933, teve esse filme que retratava o Copacabana Palace nos Estados Unidos. E eles não vieram para cá filmar no hotel, eles filmaram lá com uma ambientação cenográfica. Em 1934, o Copacabana Palace recebeu uma piscina. E é a piscina até hoje, a piscina do Copacabana Palace, do Belmonte na época, Copacabana Palace. A piscina até hoje foi reformada e tal, mas a estrutura, né, o local ainda é a mesma, né? Passou-se isso, 1939, a Segunda Guerra Mundial ocorreu, mudou muita coisa na estrutura política do Brasil, e o Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra, o presidente da época, ele proibiu os jogos de cassinos no Brasil, né, que é até hoje proibido. Nessa época foi proibido o cassino. Como eu disse, tinha um cassino dentro do Copacabana Palace. E a partir disso, esse cassino não pôde mais funcionar. Essa proibição do Dutra, dos cassinos, né, não podia mais funcionar no Rio de Janeiro nem no Brasil inteiro. O hotel transformou esse cassino numa casa de espetáculos, tá? Então,
A partir disso mudou um pouquinho ali na estrutura, então eles aproveitaram para fazer a primeira reforma no Copacabana Palace, ali no meados de 1930, 40, ali na Segunda Guerra Mundial. Então, nos anos 60, o Rio de Janeiro perdeu, né, aquele poder de ser a capital do Brasil. Para quem não sabe, é um pouquinho da história aí. O Rio de Janeiro não era mais capital do Brasil, devido a toda a parte do JK, que ele transformou, fez Brasília, projetou. Então, a capital foi para Brasília, né? Então, transferência de capital de Brasília, né, do Rio de Janeiro para Brasília, o Rio de Janeiro já tinha uma estrutura bem forte hoteleira aqui na cidade. Então já tinha muita coisa aqui funcionando e de alto nível, muitos hotéis aqui, principalmente na Zona Sul e no centro do Rio, em competição ali com o Copacabana Palace, que nadava sozinho, né? Na época dos anos 30, 40, ali como o maior do Rio de Janeiro. Então essa parte foi uma parte bem escura da história do Copacabana Palace. Até que em 1985, né, cogitou-se até a ideia da demolição do Copacabana Palace, do Belmonte Copacabana Palace, porque ele estava com uma estrutura bem precária e também uma parte financeira bem abalada, né? O prefeito até conversou com o dono na época, com a família Guinle, né? E foi pensado até na demolição. Só que teve uma comoção social muito grande, as pessoas não queriam isso porque entendiam o poder que tinha, a representação histórica que tinha o prédio do Copacabana Palace. Então, nesse mesmo ano, tá, em 1985, ele foi tombado pelo IPHAN, que é o órgão federal de tombamento aqui de patrimônio histórico do Brasil, o INEPAC, que é do estado do Rio de Janeiro, e o CEDREPAC, que é do município, da prefeitura do Rio de Janeiro. Então ele é tombado nos 3 segmentos, né, que poderia ser um patrimônio histórico, que é uma coisa muito assim, forte também, que mostra a relevância social, histórica, política que tem o Copacabana Palace. Aí, né, passou-se um pouco do tempo, e viu mesmo, né, que era importante uma reforma, porque como eu falei com vocês, a reforma tinha rolado na época dos anos 30, 40, né? O que já tinha muitos anos se passaram, como eu falei, se cogitou-se até a demolição do prédio. Então, em 1989, a família Guinle, né, que se eu não me engano já era o Eduardo Guinle, não era mais o Otávio já havia falecido. Então, a família Guinle vendeu o hotel para uma instituição chamada Orient Express Hotels, que aí sim o hotel recebeu aquela reforma que ele merecia, né, que reformou ele completamente, só que mantendo aquela característica clássica que já tinha o Copacabana Palace. Então, assim, foi uma coisa muito boa, né, entre aspas, assim, boa para a história do hotel, que conseguiu reviver a história do hotel novamente, sem perder aquela parte clássica, né, do hotel, que até hoje ele está lá representando a cidade do Rio de Janeiro como um dos maiores hotéis do mundo, tá? E para muita gente é o melhor hotel do Brasil e um dos melhores hotéis do mundo. Então, para ressaltar, né, a reabertura do Copacabana Palace, né, é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Ela marca assim uma volta da cultura para o Rio de Janeiro. Já tem uma movimentação muito importante aí de turistas na cidade, de abrir também uma série de coisas aqui relacionadas à cultura também. Não poderia ser diferente, o alto nível do Copacabana Palace também se resultou também no alto nível de segurança que eles estão na reabertura do hotel. Então eles estão entregando tudo pronto para o hóspede, tá? Para o hóspede poder fazer a utilização do hotel de forma mais segura possível. Tem distanciamento entre os hóspedes,
tem distanciamento de tempo de um para o outro. Então, é assim, um exemplo de instituição hoje é o Copacabana Palace. E assim, um sonho de consumo para muita gente aí, que existe moradores no Copacabana Palace, para quem não sabe. Então, assim, passamos aí em toda a história do Copacabana Palace. Muitos moradores no Copacabana Palace que eu falei são figuras importantes da TV, como Jô Soares, como Luísa Brunet, como muita gente aí da televisão já passou pelo Copacabana Palace. E muitas pessoas da história da humanidade já passaram pelo Copacabana Palace, como Walt Disney, como Carmen Miranda, como Michael Jackson, como milhares de pessoas importantíssimas, tá? Já passaram pelo Copacabana Palace, que mostra que ele tem um peso muito importante para a história do mundo, mundial, né? Então, essa foi o nosso vídeo, né, contando um pouquinho da história de Copacabana Palace para vocês. Foi um vídeo muito legal, tá? Que foi pensado para vocês, tá? Então, essa playlist vai ser alimentada com o tempo, com as coisas que vão acontecendo. A gente vai adicionando histórias aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai ter um acervo bem grande sobre a história do Rio de Janeiro. Já... Se o pessoal quiser sugerir alguma coisa. Se vocês quiserem fazer uma sugestão aí de patrimônios históricos ou de pontos turísticos, vocês deixam aí nos comentários. Então, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like aí quem gostou. Se inscreva no nosso canal aí, que a gente está crescendo bastante esses dias aí. Agradeço a todos. E na tela final aí vocês estão vendo o vídeo de Araruama, que é o vídeo da inauguração do Pier, que a gente foi lá, a gente deu a maior sorte de pegar pertinho da inauguração para mostrar para vocês um transporte entre a Praia Seca até o centro de Araruama, ali perto da rodoviária, que foi um lugar muito bacana. Então, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sugestões aí embaixo, hein? Fui!